Talk. E estamos aqui juntos no Pop Talk para falar a respeito de como nós podemos utilizar a cultura pop, a cultura nerd geek, com os elementos que envolvem a nossa fé. Dá para fazer uma ponte com isso? É possível? Eu acredito que sim, sou André Castilho e estou aqui com outros que também acreditam nisso, inclusive até fundou uma editora para fazer coisas como essa, que é o Simval Filho com a Lion Editora, nossa parceira aqui no Pop Talk. Saudações em nome da Lion Editora, toda a equipe, toda a trupe. Um abraço pra vocês com muita esperança, porque eu tô com essa camiseta. Muita esperança, que já estreou o filme de Superman nessa altura do campeonato e nós estamos juntos aí nessa batalha pela salvação dos filmes de heróis. Veio bem vestido hoje. Mas acima de tudo pela salvação das pessoas, os filmes de heróis que se virem. É isso aí, desculpa, viu, perdão. Pastor, Glória. Não tem como, né? A gente tem dessas coisas, né, Carlos? Isso aí, estou aqui mais uma vez e graças a Deus o Superman lançou e foi um baita sucesso também. Tá estourando aí. Filas na Blockbuster. Profecia da ironia essa daqui. Oxi, não é ironia não, Superman é bom, ironia é Marvel. Quem gosta disso aí? A DC faz sucesso e o Superman acabou de virar o jogo agora e todo mundo torce pra DC. Só na pré-estreia já deu de lavado. Já deu de lavado. Ai, espero. A gente tá gravando esse programa bem antes. Acabaram de anunciar a nova data do debate, mas depois saiu o Superman falando, vai sair. Destravou o Batman. Olá, Felipe, tudo bem? Tudo bem, eu sou o Felipe Vieira e ainda não chegou o Superman aqui, mas quando chegar eu aviso. Não, lá vai estrear aí Batman Forever nos cinemas. Botar. Esse aí eu acho que vai ser bom. Giro Pop. Bom, vamos começar aqui esse momento de notícias no Giro Pop, falando a respeito de uma série nova sobre uma franquia antiga. Pois é, quem não se lembra de Alien, né? O Oitavo Passageiro, um filme clássico do Ridley Scott. Só que o alienzão do Ridley, ele gerou alienzinhos, né? Vários filmes. Se você não perdeu a conta, já contando com o original, desde o original de 1979. Então, desde então, foram feitos mais 6 filmes, ou seja, 7 no total. E agora tem a série do Alien. Então anote aí, em agosto, dia 12 de agosto, estreia na Disney Plus a série do Alien, nova série. Eita. Que aí, nessa série, né, os aliens vêm à Terra, né? Então eles, de alguma forma, a nave maldita do Alien vai parar aqui e a gente vai ter que se deparar com esse mal na Terra. Vamos ver se a série vai ser boa mesmo, né? Os filmes, quando essas franquias começam a se estender, os filmes são, digamos assim, no mínimo, questionáveis, né? Tem altos e baixos, às vezes tem filmes muito bons. Vídeo Velozes e Furiosos, né? Vídeo Velozes, né? Você perde a conta, tudo é uma reciclagem de mais o mesmo, né? Mas, assim, a série eu acho que promete, porque me parece, por tudo que já passou aí de trailer e de informações de bastidores, a produção tá muito bem feita. Vamos avaliar. Mas anote aí na sua agenda, Alien, a série agora a série. Quiser se enturmar, eles param ali no Lollapalooza, né? Não vai nem reconhecer. O Carlos, agora que se rende ao Xbox. Eu me rendo ao Xbox? Não sabia. Não, a Caixa X, né? Caixa X. Da Microsoft lançou um serviço muito bom, dando um tapa na cara aí da Sony e da Nintendo, eu nem falo, né, Felipe? Que agora ela lançou uma biblioteca integrando jogos do computador e do Xbox para você poder jogar num local só. Então, legal. O melhor serviço, mas isso ninguém nega. Que a Microsoft tem o melhor serviço de games. É verdade. Mas vendeu metade do Play 5. Isso é verdade. Isso é verdade. A gente gosta de apanhar da empresa. Abraço. Falou que é service, né? Então, assim, tá prestando um serviço melhor, né? Tá prestando um serviço melhor. Porque aquele negócio, né? Os caras erram lá no passado, pra reconstruir, Mesmo com a Sony chutando nossa cabeça, a gente continua comprando. Mas, agora, a gente vai falou de quem quer ganhar, mas vamos falar de quem ganhou. Uma notícia até que bombou na internet há um tempo atrás, mas agora o Felipe traz aí algumas coisas pra gente, que tem alguém que ganhou um campeonato que mistura futebol com influencers.
com card game, Felipe. Que é isso? Rapaz, é uma mistureba, só uma salada mista, né? Mas aí vamos falar da organização Fúria, os Furiosos aí, que inclusive Neymar, né? Neymar, rei da bola. Onde você tá mesmo? Eu não conhecia esse mercado aí da Kings League, né? Carinhosamente chamada, que é a Kings League, que junta ali futebol, cartinhas, estrelas, entretenimento, tudo junto e misturado. O jogo é bem diferentão mesmo. Mas para os amantes de bola aí, né? Enfim, tá chegando aí badalado na internet. É meio que uma era nova, se é que pode dizer assim, do futebol, porque o Brasil também tá levando piso em tudo que é canto. Mas acabou que a Fúria ganhou o Campeonato Brasileiro e também tem a oportunidade de jogar no Campeonato Mundial da Kings League também, né? Que tá sendo um fenômeno. Não sei se vai durar, mas enfim, era mais para citar o campeonato como um todo e o quanto esse fenômeno tá bacana de acompanhar. Eu, particularmente, né, acompanhei algumas coisas, não vou dizer todo, né? Porque, enfim, não gosto muito de futebol, mas vida que segue. E se gostar também não vai ver Kings League, né? Mas um abraço. O maior feito do Neymar das últimas décadas, né? Ganhou mais título aí da Kings League do que do Santos. Exatamente. Chegou de prima a ganhar um troféu, pô. Tá errado. Também, cara, é o dono do negócio, né? Ganhar. Viajando por terras distantes. Pessoal, a Kings League adaptou o futebol. E aqui a gente tem adaptações desde quando, pelo menos, houve novas mídias, adapta-se a alguma coisa. E a gente até já falou um pouco no antigo Viajando por Terras Distantes sobre isso, mas nós queremos falar aqui sobre adaptações de séries que adaptam HQs, que adaptam livros que são adaptados por filmes, jogos que adaptam outras mídias e também agora temos filmes adaptando jogos. Adaptação é quando você pega faz isso, né? Eu peguei, por exemplo, O Senhor dos Anéis, que pegou um filme, ou melhor, uma série de livros e adaptou para filme e depois foi adaptado para jogo e se tornou uma franquia muito grande. Star Wars, que era um filme, foi adaptado para quadrinhos e depois aquilo foi adaptado para jogo. E então a adaptação é isso, você pega um produto de uma franquia original e vai colocar de uma mídia original e vai colocar em outra mídia. Quem fez isso e de uma maneira até muito polêmica recentemente foi Last of Us. Na primeira temporada para a alegria, na segunda temporada para a tristeza do Carlos Guilherme. Só minha não, de todo mundo que gosta do jogo, né? Eu ainda não assisti, velho. Tá ruim assim mesmo, a 2? Então, pra ser ruim tem que melhorar, né? Quando eu não joguei, pra mim ficou ótimo o resultado. Então, esse é o ponto. Não é que a série é ruim. É péssimo. A série... Ele tá traumatizado, gente. A série é boa. Nossa, é muito ela ruim. tecnicamente é bem feita. Tem um monte de coisa que a gente não concorda na série? Tem. Mas ela tecnicamente é muito bem feita. Nota média 4,5, tá voando. A questão é que como ela, ao adaptar, mudou muitas coisas da mídia original, ela acabou sendo odiada pelos fãs. É esse que é o ponto, né, Carlos? Ela é um fracasso. Eu acho que é porque assim, ela ficou muito abaixo do esperado. Fonte, voz da minha cabeça, né? Não, ela realmente, quando você pega tanto o quanto ela arrecadou, o quanto ela alcançou a média de notas, ela ficou muito abaixo do que eles esperavam. Ela foi considerada um fracasso pelo orçamento dela, que é um dos maiores da história. É que o grande problema de adaptação é que você tem que adaptar uma história e tem que ser fiel àquela história. Senão não é uma adaptação. Senão você pode falar, eu estou usando aquele universo e criando algo novo. Como foi no filme que você assistiu aí do Senhor dos Anéis, a animação, que aproveita o universo, mas cria uma história. O Rohirrim, né? Que não é Terra dos Rohirrim. Que não é do Tolkien. E tudo bem com isso. Inclusive a própria série Anéis de Poder, da Prime, também muito contestada, ela não é uma história original, né? Baseado no universo. Mas aí já tem um problema porque ela bebe de fontes do universo real. Acho que esse é o grande segredo de adaptação. Nunca vai agradar todo mundo, né? A própria trilogia do Senhor dos Anéis, muitos fãs na época também não gostaram. Apesar de, se você pegar os livros, ela é uma boa adaptação. Ela é muito fiel. Ela é muito fiel. O grande problema de adaptação é que, às vezes, a pessoa diz que é uma adaptação, mas ela só aproveita aquele universo e faz qualquer coisa. Igual aquele filme antigo do Mario. Só pegou de um gordinho encanador lá e falou, é Mario.
Eu lembrei do filme do Street Fighter. Nossa, Que aí. loucura aquilo, né? Que o Guile é o principal. Aí pronto, você adaptou que O que as drogas... Não consuma drogas, porque as drogas fazem com o ser humano. Abraço pro Leão do Proerd. Daqueles, do Street Fighter é A demais. gente sempre fala a pior adaptação de Dragon Ball, né? Porque o cara que realmente conseguiu o Dragon Ball Evolution. É, né? mas um abraço pra Branca de Neve que tem nota pior que Dragon Ball Revolution aí. Vocês estão Ô, voando. Carlos, hoje nós vamos fazer um embate aqui. Hoje eu tô com a camiseta do Superman, tô me sentindo forte. Ah, Me permita discordar. Por quê? Porque é o seguinte, eu entendo, né, a pessoa que gosta ali da mídia original, do livro, da HQ, ou seja lá como for, eu sei, ela tem um apego àquele material base. Mas a adaptação ela serve para isso mesmo. Ela tira, extrai aquilo que se entende de melhor para outra mídia e aí cria algo novo. E não precisa, para mim, não precisa ser fiel exatamente ao original. Peraí, só vou completar. Lembro de uma história de um dos maiores cineastas de todos os tempos, Stanley Kubrick. Ele ficou odiado pelo Stephen King, né, mestre do e terror. pelos fãs do Stephen Pelos King. fãs dele, porque fez o livro, né, o Iluminado, né, ele adaptou para o cinema em 1980, um clássico, né. Gente, tira as crianças da sala se for assistir, tá? É. Mas o filme é tecnicamente impecável, o filme é muito bom. É Kubrick, né? Só que ficou totalmente diferente do livro, né? Muito diferente. Ele Os mudou fãs, várias coisas. os fãs e o próprio autor, né? Ficou malucado lá com o Kubrick, se arrependeu de ter. Falou que foi a pior adaptação dele, mas foi a mais famosa. Né? É a mais famosa. E a melhor, talvez. Exatamente. Bem provavelmente. Então, por isso que, assim, essa história, né, tem muitos lados, né? Mas eu sou do lado do fã. Eu quero ver o que vai acontecer nessa nova mídia aí, né? É que eu acho que pra você se vender como adaptação daquela história, você tem que ser fiel a ela. Uma coisa é você falar pra mim, vou pegar essa história como base, vou desenvolver algo. Tudo bem. Eu acho que a proposta tem que coincidir com o que ele entrega. Então, Last of Us foi, estamos adaptando o jogo, vamos entregar uma história fiel ao jogo. Não entregou. Então, pra mim é ruim. Porque você me propôs uma coisa e entregou outra. É assim, ele tá seguindo a ordem dos acontecimentos do jogo. A questão... ordem ele tá seguindo. Mas é que ele mudou um pouco da motivação dos personagens. Ele mudou tudo. E várias coisas ali. Um pouco eu permito. Usado mesmo, hein? Não, é ruim. Sentimentos, mas... O pessoal ficou bravo. Agora, por exemplo, eu acho um caminho mais feliz, segue Fallout. Porque Fallout, que é uma série baseada num jogo também. E os fãs gostam, a diferença, né? Então, eles gostaram, mas aí eles não tentaram adaptar uma história que está no jogo. Ele pegou todos os elementos do universo do jogo, criou uma história canônica no universo do jogo, mas que não está em nenhum jogo. Ele pega os elementos, talvez um outro personagem, que eu não joguei em nenhum dos jogos, e criou uma história totalmente nova. Talvez seja mais fácil, porque Fallout é um RPG, então você cria o seu personagem dentro do Fallout, né? E ali, no caso, eles, não ia dar pra fazer um personagem, então eles criaram personagens dentro ali, mas mantendo todo o cânone da série, mas é uma história completamente nova. Já Mario e Sonic também são adaptações recentes aí, bem sucedidas. Mario, que criou uma história. O Mario, a animação, pra deixar bem claro, não o filme live action da década de 90. Assiste lá. A animação e Sonic, que são... Eles pegaram a história, mas é uma história infantil e criaram uma história com os personagens. Porque não dá... Isso que é o difícil de adaptação. Uma adaptação, quando ela é escrita, por exemplo, para um jogo, ele é todo gamificado. Então ele vai contar uma história dentro daquela gamificação e funciona. Quando você vai trazer para um filme, para uma outra mídia, você vai ter que fazer algo, criar a mesma sensação de uma maneira que aquilo funcione numa mídia, no caso de um filme, sem a interação que tem no videogame. Então essa é a dificuldade, pelo menos algumas mudanças eles justificaram dessa forma. E acho que você falou uma palavra-chave que é o que mexe com os fãs, né? Mais ardorosos, os xiitas do material base, que é o seguinte, que é você... É o canon, né? Então tal material é canônico. Então eu penso assim, gente, que cada adaptação, ela já não é mais canônica, né? Porque ela cria um universo diferente, mesmo que seja com os mesmos personagens, baseado no mesmo enredo. Então, se a gente se libertar dessa ideia de que o material base precisa necessariamente conversar com cada adaptação, talvez a gente desfrute aí de uma experiência melhor, sem aquela obrigatoriedade de respeitar, não, tem que ser igualzinho ao material fonte.
Aí o cara valida She-Hulk daqui a pouco. Assiste She-Hulk aí e as Marvel. She-Hulk não. Aí estamos falando de qualidade. É inaceitável. Eu entendo. Fala, Vale Felipe. salientar também que o Sonic teve uma situação específica que eu acho que entra muito no que o Carlos falou, que é o lance do carinho, né? O Sonic fizeram a adaptação do Sonic que acharam o Sonic feio, mal feito e tal. E aí os fãs desceram o cipó. Então a galera meio que refez o Sonic de uma forma em que ficasse mais parecido com o que tem nos jogos, etc e tal. Agora, óbvio, apesar de entender o lado do Carlos, não dá pra você, todo fã que for lá comentar no Twitter, em qualquer lugar que seja, no blog, e reclamar, você vai ter que refazer boneco, refazer animação. Cara, existem custos que não dá pra você ficar voltando toda vida. Então acho que tem os dois lados da moeda, como o próprio Simval citou, né? E outras coisas que, por exemplo, tem adaptações de jogos, velho. Castlevania, Devil May Cry, Dofus, Wakfu, Ragnarok também, que, querendo ou não, são coisas que não são vistas. E, de certa forma, talvez, né, vamos dizer assim, no mundo ideal, quanto mais se fizer, melhoraria. Mas, infelizmente, a gente só vê piora, né? Então a gente fica meio que ludibriado, né? Já tá cansado de ver coisa ruim. É que o live action também, eu acho que ele traz uma dificuldade grande, né? Principalmente quando você faz de jogo, porque geralmente você tem muito efeito ou muita fantasia, que a gente ainda não reproduz no mesmo nível com pessoas reais. Então você já tem um limite de dar errado aí, que é bem baixo. Mas quando você pega, usando o próprio exemplo do Last of Us, algo que é, teoricamente, o próprio jogo não é muita fantasia, é só do mundo real, do dia a dia, das dificuldades, você sente que faltou um carinho com o produto. Que você vê no Harry Potter, eu também li os livros, depois você vê os filmes e você fala, os caras fizeram qualquer coisa aqui e depois tentaram arrumar, mas ficou ruim, ué. É interessante quando você pega a adaptação, que você tem ali um envolvimento direto do criador daquilo, né? Por exemplo, quando foram adaptar pro live action o One Piece, o autor lá, Oda, ele tinha poder de veto. E ele mandou regravar um episódio inteiro. Graças a Deus ele estava envolvido. Aí quando você tem um live action que o cara não tem poder de veto, se eu não me engano é o caso de The Witcher. Um exemplo também. Mas The Witcher ficou uma boa adaptação, né? Mas eles disseram que o final não tá tão legal. E assim, o ator, ele gostava. Então, de certa forma, ele só gostava da franquia e conhecia. Mas ele não tinha decisão de nada. Então isso influenciou no final, digamos assim, né? No início a galera gostou bem. Agora uma aqui se eu não me engano, qual foi? Cowboy Bebop. Do Cowboy Bebop, o cara foi só o autor, o diretor do anime original foi só um consultor. E aí, eles mudaram muita coisa e aí foi bombardeada, porque teve por Cowboy Bebop, que o Shinichiro Watanabe, tô assistindo o novo anime dele, Lazarus, e essa... ele é muito... Esse cara é muito inteligente. Então as coisas que ele faz normalmente são muito profundas. E aí o pessoal não levou essa mesma profundidade pra série. Agora, um filme que respeitou muito o material original, mas foi detonado pela crítica, e apesar de ter sido detonado, fez muito sucesso, foi o Minecraft. E o Minecraft, o cara fez um monte... Cara, o filme é muito ruim. Errado é quem quis fazer um filme disso, né? Aí eu nem sei Eu consigo acreditar. Começa assim, essas coisas. E só que... Não teve um amigo pra falar não. Cara, todos os elementos do Minecraft estão lá. Então o pessoal que gosta de Minecraft foi pela zoeira, foi pela curtição e o filme bombou. Então foi um negócio... Quem joga Minecraft depois dos 12 anos é pela zoeira também. Exatamente. Tipo, o pessoal tá com algum tipo de atraso. Mas enfim, portanto, é difícil mesmo, né? Quando você tem um material base, assim, os dois materiais, você falou, o livro, o HQ é consagradíssimo e a adaptação também, esse alinhamento de qualidade... É raro. Você falou do autor que se envolve, eu lembrei lá do Guerra dos Tronos, né? Do George Martin. Quando ele saiu... Ele não terminou os livros, né? Ele saiu da série, a série desandou. Exato. Esse carinho, realmente, o autor tem, né? Com o material. E eu acho que uma coisa importante é quem vai lidar com a adaptação tem que gostar... Tem que ser fã, né? E talvez até acreditar no material original para passar a intenção... Apesar das adaptações que vão precisar ser feitas...
a intenção, o propósito do material original tem que estar lá. Porque se você muda o propósito do material original... Isso é só Abraço Branca de Neve de novo. Exatamente. E aí, duas grandes... Já adaptaram a Bíblia várias vezes. Tem coisa boa e coisa ruim aí também. Boas, muito boas, e tem adaptações, sim, lamentáveis. E se o pessoal pensasse bem, pô, desagradar o criador, né? Com essas... eu pensaria 20 vezes antes de fazer essas Então, por adaptações exemplo, aqui, é trash. você tem a Noé. adaptação Noé. Não é. Mas a defesa não é ruim. Mas eu não acho que a intenção do autor era trazer um apanhado teológico fiel. Não, beleza. Aí você destrói o material original. É e isso que perde o acontece. público. É um abraço. Vocês entendem o que eu falo do Last of Us. Quando o cara não tem a intenção, faz isso. E o filme é ruim também, né? Então, Então, tem o erro, tudo errado, né? Agora, aí você tem uma O adaptação Êxodo média. fez sucesso. Foi bem até. Qual? É, mas ok. Qual que fez isso? O Êxodo. Teria. Êxodo. 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 Mas Êxodo é do Ridley Scott, que é um agnóstico. Mas ele traz a leitura dele e ele foi fiel, porque se eu não me engano ele é de origem judaica, ele foi fiel a uma, de certa forma, tem umas interpretações dele. Agora, um material que foi escrito por alguém que acredita, que é o The Chosen, então ele trouxe a interpretação dele e fez um material que está agradando os fãs, que no caso são os cristãos. Que é difícil de agradar também. E aí o pessoal, mas tem se, apesar de ter aí uma ou outra polêmica, mas é uma série considerada muito boa e que carrega o seu material original. E A Casa de Davi, agora da Prime, que a gente até já fez, acho que Tem você essas fez review ou heresias particulares, mas... Como? Tem suas heresias particulares. Tem heresia particular? Não é que heresia particular. Essas séries, digamos assim, que extrapolam o texto bíblico, elas sempre vão colocar elementos que a Bíblia não está colocando. Que é o caso do The Chosen, o caso de Isso, Davi, mas e tá surgindo outras. O problema é quando distorce. E no caso, essas, Isso. pelo menos até agora, não vi distorcer. Não houve distorção, mas acrescenta coisas Sim. que a Bíblia não diz, né? Davi, acho que dá umas leves viajadas, mas deixa pro episódio que a gente for falar da casa de Davi. O que eu lembro de caso de Davi é que eles falam que a mãe de Davi seria estrangeira, portanto, por isso que o Davi seria uma espécie de filho rejeitado, assim. Tá. É uma interpretação assim, que vai muito além. O texto da Bíblia não diz isso. nada sobre isso, não dá nem indício e tal. Então, mas é uma viagem, né? É ficcional, mas também dizer assim que é antibíblico, tá? Não, tá Desrespeitando, não. É que nem o The Chosen, cria personagens secundários que não estão na Bíblia, situações que não estão, Isso. pra retratar algo que tem uma base, né? E carrega o propósito. Então, o importante numa adaptação é que você veja se ela carrega o propósito. Uma adaptação de algo bíblico, o importante é você ver se ela carrega o propósito, para então você poder acompanhar e, inclusive, aprender com aquela interpretação do material original. Pop Talk Review. Falando de agradar todo mundo, que é difícil, tem cristão que não tá nem se agradando com Cristo direito. Então, eu já ia falar de um jogo que gerou algumas polêmicas, mas ele é muito simples, que é o Celeste. Foi lançado em 2018, ele é um jogo indie, jump puzzle, então se você gosta de ficar pulando e passando raiva, você tá jogando um desses também. É o Ori, né, que você tá jogando? Então, eu terminei esse jogo. Então. Em breve eu vou falar sobre ele. Esse é melhor. Então o jogo ele melhor? conta a história da Madeline e o Celeste. O Celeste foi sensacional. Ele é a história de Madeline, ela é uma jovem no jogo que tem dificuldades emocionais. Então, na verdade, ele retrata o nosso mundo atual de uma maneira bem simples. Então, ela tem meio que ansiedade, depressão, não acredita nela mesma. E ela se impõe um alto desafio de escalar a montanha, que é a Celeste. E a montanha mais alta, mais difícil, ela fala, vou escalar essa montanha. E na escalada você descobre um lado ruim dela, que é a Bad Madeline, e é onde tem essa divisão e você meio que concorre com ela para subir a montanha primeiro, para você poder vencer os seus anseios. E quando você vence, todo mundo pela jornada vai te dar uma lição e tudo mais. Por que eu trouxe esse jogo? Eu conheci ele num canal no YouTube que chama Save Manual. É um canal muito bom, é um rapaz que faz review de recordes de speedruns. Então ele vai explicando como que funciona. E aí quando ele conta o desse jogo, que ele é um dos recordistas e tem um amigo dele que é o melhor mundial, o cara tinha depressão e ansiedade. E esse jogo foi o que ajudou ele a se libertar de depressão e ansiedade junto com ela na jornada. Então acho que isso retrata como é muito importante a gente reconhecer como jogos, filmes, séries têm um poder muito forte na vida das pessoas. E como a bondade de Cristo extrapola as quatro paredes da igreja e ele usa diversas coisas para alcançar as pessoas.
Eu já vi, às vezes, as pessoas usando esse jogo para querer falar de outros segmentos. Não é o caso. O jogo realmente trata de uma pessoa que tem problemas com a sua aceitação, mas no sentido de dela não conseguir ser feliz, ela não conseguir ter objetivos, e como você consegue encontrar isso dentro de si. E a gente, como cristão, entende que aquilo que pode habitar em nós, que é maior do que está no mundo, vem através de Cristo. Então acho que esse jogo ele é muito forte nisso, recomendo. Ele é um jogo indie, ele é barato, então você joga no computador, videogame, onde você quiser. Então baixa lá Celeste e depois fala pra gente o que você achou. Talk recomenda. E aqui agora nas nossas recomendações eu quero recomendar uma adaptação. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, mas não é o filme da Disney. Eu quero recomendar a animação feita em 1979, dirigida por Bill Melendez, que foi ninguém mais ninguém menos que fez as animações do Snoopy e Charlie Brown, que é os quadrinhos do esqueci agora eu esqueci a Charlie alguma coisa. Charlie Schultz, isso. Então, o filme é da 1979, produzido pela CBS, mas ele é, das que eu vi, a melhor adaptação de As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Então, tá lá no YouTube, você consegue assistir, e eu acho que é uma adaptação muito boa, porque ele consegue pegar a essência daquilo que C.S. Lewis quis passar. Bom, falando em adaptações, né? Vamos falar um pouco dos filmes baseados na grande franquia, né? Já podemos chamar de Mônica Verso. Nossa, da Mônica, né? Porque tem 3 filmes e tá saindo mais, né? Mas falando dos 3 que estão disponíveis, tá lá na Prime Video para você assistir. Turma da Mônica, né? Laços, Lições e o Chico Bento. Então, esses 3 filmes, né, respeitam muito, né, tudo aquilo que o Carlos gosta, né? Respeitam muito o material original, a característica dos personagens. É um live action, mas é uma adaptação, assim, muito... Os 3 são muito bem feitos, inspirados, né, no caso do Turma da Mônica, Laços e Lições, em HQs premiadas, graphic novels premiadas. E o Chico Bento não é numa graphic novel, mas é a história dele, adaptada ali pro live action. Os 3 filmes são muito bons. Então é filme pra você assistir com a família, é filme pra você rir, chorar, se divertir. E são exemplos, né, de adaptações muito bem produzidas, baseado em material brasileiro. Exato, e brasileiros também. Muito, muito legal. Então, só um disclaimer sobre o que o Carlos indicou. Se eu não me engano, o Celeste também é de um estúdio brasileiro, tá? Só pra levantar nossa bandeira. Se eu não me engano, ele tem brasileiros... eu não sei se o estúdio é brasileiro, mas eu sei que tem brasileiro envolvido, mas eu não tenho informação se o estúdio é brasileiro. Mas é um bom acréscimo, Felipe. Exatamente. Minha indicação vai ser um joguinho que lembra um pouco do Pokémonzinho ali, né? Mas não era a mesma coisa, é chapado, né? 2D e tal, mas também batalha parada Tactics, chamado Monster Sanctuary. Não vou estender muito, porque a gente já tá com o tempo meio que batendo. É isso aí, mas é legal, meu filho já jogou, a gente falou até no Viajando um pouquinho. Ele roda onde? Calculadora? Então, tá, exato, né? Bip, da geladeira, exato, micro-ondas, nem dom. Pessoal, valeu, muito obrigado por acompanhar a gente em mais um Pop Talk, aqui contando sempre com a parceria da Lion Editora. Obrigado, Simval, obrigado, pessoal. Vamos juntos, curta, compartilhe e comente. Hype, Deus te abençoe. Hype aí. Alto e avante. Talk